Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemorragia obstétrica precoce. Hemorragias obstétricas são classificadas segundo o seu momento de ocorrência. As chamadas antepartum ou precoces são representadas por causas como placenta prévia, descolamento de placenta, ruptura uterina, vasa prévia e por situações de trauma. As hemorragias relacionadas ao parto ou puerpério são causadas, em geral, por atonia uterina, que representa 80% das causas de hemorragia obstétrica, o trauma genital, a retenção de placenta e a inversão uterina. Nesse vídeo, vamos discorrer sobre as hemorragias precoces relacionadas à obstetrícia. Uma das principais e mais frequentes causas de hemorragia obstétrica precoce é a placenta prévia. A placenta que normalmente se instala, ocorre a nidação e evolução da placenta normalmente no corpo uterino, muitas vezes em decorrência de cirurgias uterinas anteriores, como a própria cesariana, ressecção endometrial, ressecção de pólipo, entre outros, ocorre a facilitação dessa implantação da placenta na região cicatricial de procedimentos anteriores assim. Alguns fatores de risco se relacionam com o aumento da incidência da placenta prévia, como multiparidade, idade materna avançada e tabagismo. Em geral, a apresentação da placenta prévia é mais frequente na parede anterior do útero, justamente onde há a maior incidência de cicatrizes, justamente pelo maior número de cirurgias cesarianas, que vai se tornando cada vez mais frequente ao longo do tempo. No passado, a placenta prévia era submetida a uma classificação segundo a sua aproximação do orifício interior do colo do útero, sendo o tipo 1 aquela placenta mais superior em relação à apresentação baixa das possibilidades de apresentação de placenta prévia. O tipo 1 era aquele tipo onde a placenta era um pouco superior. Tipo 2 e 3 se apresentavam de maneira mais ou menos lateral, mas marginal, muito próximo ao colo do útero. E o tipo 4 era aquela placenta que se apresentava diretamente sobre o orifício interno do colo do útero de uma maneira mais ou menos simétrica. Essa classificação foi substituída atualmente pelas denominações marginal, lateral e central, que se apresentam intuitivamente como os seus próprios nomes sugerem. A marginal é um pouco mais afastada do colo do útero. A lateral ela começa a abordar o orifício interno do colo do útero, e a central é aquela que se espalha de maneira mais ou menos simétrica sobre o orifício interno do colo do útero. Existe também a possibilidade do diagnóstico ultrassonográfico, que é capaz, principalmente através de ultrassom transvaginal, de detectar a presença da placenta, sendo classificada em menor ou maior de acordo com a sua maior aproximação do orifício interno do colo do útero. A apresentação de placenta prévia também é associada com um aumento da chance de anormalidade fetal e com aumento da frequência de necessidade de esterectomia no puerpério ou durante a própria cesariana, devido a sangramento importante que pode se apresentar nesse momento. Como foi dito, o diagnóstico de placenta prévia, em geral, é feito durante a avaliação e o acompanhamento pré-natal através da utilização de exames ultrassonográficos, principalmente a ultrassonografia transvaginal. Em pacientes com ou sem esse diagnóstico precoce, o sangramento indolor que se apresenta após o primeiro trimestre deve levantar a suspeição de placenta prévia. Ao contrário do descolamento prematuro de placenta, onde o represamento de sangue entre a placenta e a parede interna do útero gera um estímulo contrátil, muitas vezes apresentando aquele útero
denso, muitas vezes evoluindo com o chamado útero de Curveler, uma extrema contração que causa dor na mãe, diminui a circulação útero-placentária, acaba deslocando essa placenta mais rapidamente ainda, então gera mais cuidado, mas na placenta prévia o sangramento em geral é indolor. A conduta, se não há sangramento, se há o diagnóstico apenas, é o preparo para iniciar o repouso dessa gestante e evitar exames frequentes, exames de toque, exames de ultrassom intravaginal, transvaginal, depois do seu diagnóstico já confirmado, para que se evite a manipulação e o descolamento eventual dessa placenta através do estímulo contrátil do útero, que pode levar à abertura precoce do canal interno do colo uterino. E na vigência de sangramentos que não sejam muito volumosos, a tomada de decisão em relação a manter a conduta expectante, principalmente em fetos mais jovens, que necessitam de tempo para o amadurecimento orgânico, principalmente em relação à parte pulmonar, e preparar para, caso não haja a necessidade do parto ou da cesariana emergencial precoce, o preparo para a intervenção eletiva após a 37ª semana, quando já há um amadurecimento mais considerável, principalmente da parte pulmonar, levando a uma segurança maior no período neonatal. A atenção do obstetra no momento da incisão para evitar a região de implantação da placenta, para que se evite sangramentos volumosos nesse momento. A utilização de corticosteroides naquelas situações em que se prevê a necessidade do nascimento em momentos mais precoces, muitas vezes auxilia e tem essa indicação de utilização para auxiliar no amadurecimento mais acelerado da parte pulmonar. Esperada, muitas vezes, uma restrição de crescimento dessa criança devido à implantação da placenta em regiões de baixa irrigação, devido a serem, em geral, áreas de cicatrização de procedimentos anteriores, com regiões de fibrose e até algumas regiões de descolamento que levam à redução da irrigação e da circulação adequada útero-placentária. A utilização de uterolíticos é controversa e deve-se ao equilíbrio na tomada de decisão entre evitar que o útero se contraia e assim evite-se um parto prematuro, ou evitar que ele fique muito relaxado e assim tenha um sangramento no leito de implantação daquela placenta, que muitas vezes no momento do parto acaba acontecendo sangramento aumentado, então é uma decisão a ser tomada. E a preocupação da manutenção dessa paciente com acesso venoso calibroso para que haja a reposição eventual em caso de necessidade, em caso de instabilidade cardiovascular por sangramento mais volumoso. Sempre é ideal nessas pacientes com placenta prévia, em que se prevê o risco aumentado de sangramento importante, a reserva de componentes sanguíneos para reposição, caso haja necessidade. O descolamento de placenta se constitui numa das principais emergências obstétricas, muitas vezes representando situações dramáticas onde o salvamento de mãe e feto depende da atuação enérgica da equipe obstétrica e anestesiológica. A separação da placenta da decídua basal, levando a um sangramento que muitas vezes não é exteriorizado, podendo ficar, como é demonstrado nesse diapositivo, represado entre placenta e o corpo e a parede interna do útero, leva a hipovolemia materna e consequências danosas, drásticas também para o feto, uma vez que aquele sangue que saiu da circulação da mãe também não está chegando na circulação fetal, fazendo com que haja uma parada de perfusão fetal que pode cursar com alteração importante da frequência cardíaca fetal e mesmo óbito, tanto do feto quanto da mãe. Esse sangue represado ou não
entre placenta e útero leva a um estímulo contrátil que faz com que esse útero muitas vezes apresente uma contração muito intensa, como uma tábua na parede do abdômen, que é chamado útero de Cuvellar. É uma contração bastante dolorosa que leva à necessidade de avaliação e intervenção emergencial. O diagnóstico ultrassonográfico, embora apresente alta especificidade, ele não apresenta uma sensibilidade muito admirável. As principais causas de descolamento prematuro de placenta são hipertensão arterial, seja hipertensão essencial ou de outras causas, ou hipertensão gestacional, como na pré-eclâmpsia, as situações de multiparidade, utilização de drogas e trauma. Em geral, essa situação pode levar a uma perda sanguínea importante e a placenta pode liberar substâncias trombogênicas, fazendo com que haja o aumento do risco de desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada. A tromboplastina tecidual, que é uma substância produzida e liberada pela placenta nessa situação, pode levar a essa grave evolução, e é sempre importante a avaliação dessas pacientes na dosagem de fibrinogênio e também as condutas compatíveis, como a utilização eventual, dependendo da fase, de ácido tranexêmico e a situação em que há sangramento de menor vulto, onde há alguma chance de manutenção da gestação para amadurecimento maior desse feto, pode também contar com a utilização de corticosteroides para acelerar o amadurecimento desse pulmão fetal e assim ter melhores condições neonatais. A conduta entre realização de parto vaginal ou cesariana vai depender da situação de evolução desse colo uterino, desse parto, se está em curso ou não, se é uma situação muito precoce, se há um sangramento muito intenso que inviabiliza a possibilidade de se esperar pela evolução de um parto normal. E a utilização da técnica anestésica também vai depender dos fatores relacionados a jejum da gestante, estado hemodinâmico dela, eventuais evoluções com alterações relacionadas à coagulação da paciente, por exemplo, com o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que pode ter evoluído com síndrome HELP, é uma das situações em que nos obriga a utilizar a anestesia geral. E na utilização da anestesia geral nessas pacientes, quando não há possibilidade por alguma contraindicação, ou seja, por alteração de coagulação ou por estado hemodinâmico descompensado, a utilização da anestesia geral também leva à preocupação, principalmente em relação às vias aéreas dessa paciente. Em relação à evolução do feto a óbito, se não há descompensação hemodinâmica da gestante, há a possibilidade, dependendo do estágio em que se encontra essa gestação, de se aguardar pelo parto vaginal também, que vai ser uma conduta a ser tomada de maneira combinada entre a equipe obstétrica e a paciente. Mais uma causa de hemorragia obstétrica precoce é a ruptura uterina. A ruptura uterina está relacionada geralmente a enfraquecimento da parede uterina, geralmente por causa de cicatrizes anteriores, como aquelas ocasionadas por ressecção de pólipo, cesarianas anteriores, entre outros. Alterações anatômicas também podem aumentar a chance de ocorrência, como por exemplo no útero bicorno. Implantação da placenta em regiões menos favorecidas, como as regiões de cicatrizes anteriores, também são uma preocupação. Outras causas de ruptura uterina são os traumas, obstétrico ou não, e as situações de multiparidade e idade materna aumentada. Outros fatores capazes de aumentar o risco da ruptura uterina são pacientes que apresentam partos sequenciais muito próximos uns dos outros, ou trabalho de parto prolongado,
pode haver comprometimento fetal e geralmente ocorre devido à perda sanguínea materna com a instabilidade hemodinâmica e diminuição do fluxo sanguíneo útero-placentário, que pode levar, e com frequência o leva, a sofrimento fetal por hipóxia devido à diminuição do fluxo sanguíneo. O sangramento pode ser manifesto através da perda vaginal ou não. Muitas vezes o sangue ele é oculto, ele acaba sendo direcionado algumas vezes para o interior do abdômen, mas o volume sanguíneo perdido vai ser, deve ser avaliado adequadamente. Muitas vezes há necessidade de transfusão e às vezes transfusão com volumes bastante elevados, dependendo da intensidade da ruptura, do tamanho da ruptura e dos vasos que se romperam nessa ruptura com aumento expressivo da necessidade de transfusão, dependendo da quantidade de sangue perdido, obviamente. A dor que muitas vezes se torna subitamente mais intensa e frequente durante o trabalho de parto, também pode levar a essa suspeição, principalmente se não há concomitante ou proporcional dilatação do colo uterino. Aquela dor intensa do trabalho de parto que leva à dilatação do colo uterino, pela contração do corpo uterino, se perde muitas vezes nessa situação da ruptura, uma vez que o útero não consegue mais impulsionar o feto em direção ao colo do útero. Portanto, dor muito intensa, principalmente dor com referência no ombro, devido à irritação peritoneal, irritação diafragmática e comparada de dilatação do colo, são associações que podem levar à suspeição facilmente de ruptura uterina. A conduta, em geral, é a laparotomia para sutura do útero rompido e, dependendo da idade gestacional, a retirada do feto para a preservação da hemodinâmica da mãe e salvaguarda do próprio feto, que provavelmente vai se encontrar em condições inadequadas nessa situação. A preservação do útero é outra preocupação, principalmente em gestantes de primeira gravidez ou que ainda pretendem ter filhos no futuro, mas dependendo da região do útero, da intensidade da ruptura, do tamanho da ruptura e da quantidade de sangue perdido, muitas vezes a tentativa de ligadura da artéria sangrante pode não ser bem sucedida e a esterectomia muitas vezes é o resultado final dessa complicação gravíssima. A vasa prévia é outra situação em que existe um grande risco de sangramento precoce obstétrico. Acontece geralmente pela implantação baixa da placenta, placenta prévia, geralmente marginal ou lateral, que faz com que, em determinadas movimentações do feto, os vasos do cordão umbilical se apresentem entre o orifício interno do colo do útero e a apresentação fetal, geralmente o cérebro da criança, o crânio. É muito comum, ou seja, é mais comum na fertilização in vitro e nas gestações múltiplas, onde a implantação na fertilização muitas vezes ocorre ali numa situação mais inferior no útero, e na gestação múltipla pelo grande tamanho do útero, que às vezes facilita essas circunvoluções de grandes cordões umbilicais, e o risco tanto de sangramento, seja por ruptura das membranas ou pelo próprio exame da apresentação fetal, mas também a possibilidade de compressão no momento da contração uterina, durante o trabalho de parto, a compressão desses vasos pela apresentação do feto contra o colo uterino, gerando a possibilidade de hipóxia, tanto por diminuição do fluxo sanguíneo útero-placentário nas hemorragias que possam se apresentar, como também a possibilidade de hipóxia devido à compressão desses vasos pela própria compressão, contração uterina, levando a apresentação do feto a comprimir esses vasos contra o próprio útero.
O diagnóstico é feito, em geral, através da ultrassonografia e, quando isso é feito de maneira precoce, reduz bastante a mortalidade neonatal. Quando há esse diagnóstico, é importante a administração, já a partir da 32ª semana, a administração de corticosteroides na intenção de amadurecimento mais acelerado do pulmão dessa criança. E a interrupção da gravidez, principalmente se esse diagnóstico foi feito previamente e se a paciente começa a entrar em trabalho de parto. Então, há necessidade de intervenção para que não haja nem a lesão desses vasos pela evolução do trabalho de parto e nem compressão deles, levando à hipóxia fetal por obstrução dos próprios vasos. A conduta na paciente que sangra, paciente obstétrica com sangramento precoce, passa por um acesso venoso, de preferência calibroso, principalmente nas pacientes com suspeita ou com diagnóstico de descolamento de placenta, pacientes instáveis, mas mesmo nas pacientes que ainda não sangram muito, mas com grande risco de sangramento, o acesso venoso calibroso traz uma grande segurança. A monitorização básica com pressão arterial não invasiva, oxímetro e cardioscopia nas pacientes em observação e a monitorização dos fatores de coagulação, plaquetas, e baseadas classicamente no tempo, atividade de protrombina e INR, ou no tempo de tromboplastina parcial ativada. São utilizados classicamente esses exames, porém são exames que não são validados para essa situação. O tempo e a atividade de protrombina e o INR são validados para o controle da terapia com varfarin e o tempo de tromboplastina parcial ativado é validado para acompanhamento da terapia com heparina. Mas têm sido utilizados de forma off-label para auxílio no controle e na condução dessas pacientes que sangram, que têm algum distúrbio de coagulação, algum desvio, seja como causa ou consequência do sangramento, que pode levar a coagulopatia de consumo e dilucional, e assim sempre podem auxiliar. Hoje temos a possibilidade do uso do teste viscoelástico através do rotenho do tromboelastograma, que podem ser de grande auxílio, porém são exames caros, não são disponíveis em todos os lugares. Convidamos a conhecer nosso vídeo sobre essa técnica, esse teste de hemostasia, mas é um exame bastante interessante que, por ser um exame point of care, que circula em todos os momentos e fases da coagulação, pode nos orientar e apontar a falta de fator de coagulação, falta de fibrinogênio, redução de plaquetas ou aumento da fibrinólise. Portanto, isso é um exame bastante interessante. E nas pacientes que sangram ou têm grande risco de sangramento, também monitorizar a hemoglobina hematócrito, pedir reserva de concentrados de hemácias naquelas pacientes de maior risco. E nas pacientes que vão ficar acamadas muito tempo, a profilaxia para tromboembolismo, não é possível fazer a profilaxia terapêutica com anticoagulante ou antiplaquetário, já que são pacientes com risco de sangramento, mas há sempre o risco de fenômenos tromboembólicos, então massagem de panturrilha, alguns exercícios no leito, técnicas com aparelhos mecânicos de compressão de panturrilha são sempre bem-vindas. Meios de alta compressão e a técnica anestésica, caso haja necessidade de intervenção, pode ser a técnica regional, caso não haja distúrbio de coagulação, nem alteração hemodinâmica e seja uma situação mais eletiva. Né? Em algumas situações, como instabilidade hemodinâmica, alteração de coagulação, ou infecção no local da punção, entre outros, pode haver contraindicação absoluta ao uso da técnica regional do neuroeixo e a necessidade de técnica de anestesia geral. Nesse caso, sempre há uma preocupação com as vias aéreas, porque sabemos que as vias aéreas são potencialmente difíceis de manipulação na gestante, principalmente no final da gestação, onde há uma progressiva piora no padrão anatômico e na dificuldade de manuseio.
Portanto, lembrar dos riscos da anestesia regional e dos riscos da anestesia geral também. Lembrar que na anestesia geral, como não vai haver o benefício do opioide intratecal ou peridural, a analgesia pós-operatória ela é uma preocupação e ela pode ser conseguida com a associação de adjuntos, como sulfato de magnésio, bloqueador, agonistas alfa-2 adrenérgicos, ketamina, e a utilização de técnicas regionais fora do neuroeixo, como o TAP Block, por exemplo, que pode ser de grande auxílio. Nas pacientes com sangramento intenso, a reposição de sangue é compatível, quando possível, sangue com prova cruzada, com comprovação de compatibilidade, sempre a atenção na recepção e na conexão daquele sangue que deve ser conferido para ser feita a administração do sangue certo no paciente certo, e também as técnicas de reposição na hemorragia maciça com a transfusão maciça segundo o protocolo de cada serviço, mas lembrando sempre das vantagens da associação de plasma concentrado de hemácias e plaquetas naqueles sangramentos maciços, onde a perda dos fatores de coagulação, de plaquetas, além da hemodiluição, a possibilidade da hipotermia, que deve ser evitada a todo custo. Convidamos também a conhecer o nosso vídeo sobre transfusão sanguínea na gestante e agradecemos a companhia nesse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado. Terminamos aqui nosso vídeo sobre hemorragia precoce em obstetrícia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço.